Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui começando mais uma série da Ecto, dessa vez para falar de diversidade. Diversidade social, cultural, cognitiva, inclusão e muito mais. Essa é a segunda série que a gente está gravando na Ecto e, na verdade, esse tema a gente tocou um pouquinho nele, mas não tão profundamente como a gente vai tocar agora, na nossa série Trabalho, que está disponível também no nosso site, no nosso canal do YouTube. Para quem não viu ainda, vale a pena. A gente fez um sobrevoo sobre tópicos emergentes no mundo do trabalho, entre eles a diversidade, esse tema tão caro e, às vezes, um pouco tabu, né? Porque as pessoas talvez achem que isso é como se fosse só para tornar o mundo melhor, ou como se fosse uma coisa utópica, mas na verdade é um ganha-ganha, né? Um win-win. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso com o Felipe Roloff, que por acaso esteve com a gente na série Trabalho. O Felipe é consultor, é palestrante em diversidade, inclusão, futuro do trabalho, inovação social. E olha que interessante, ele foi eleito 2 vezes um dos líderes globais LGBT do futuro pela Financial Times. A gente também vai entender um pouco mais sobre esse termo, especialmente no momento em que a gente está vivendo aí no mês de junho, é o mês do orgulho LGBT, e a gente vai desmistificar isso um pouquinho com ele também. Antes de eu passar a palavra para ele, é importante ressaltar que hoje a gente vai fazer um sobrevoo. Hoje o papo é com o Felipe, mas nos 2 próximos episódios a gente vai trazer convidados super especiais que vão ser divulgados ao longo do mês, junto com os episódios. Então, fiquem de olho nas nossas redes e eu vou começar a conversar com o Felipe, perguntando para ele: Felipe, conta pra gente, começa para quem não conhece, para quem acha que sabe, para quem acha que não sabe, o que é diversidade e o que ela engloba? Claro, Jonathan, vamos lá. Eu acho que para começar a falar de diversidade, é interessante eu falar também por que eu falo sobre diversidade, né? Você falou um pouco sobre eu ter sido eleito como um dos futuros líderes LGBTs pela Financial Times. Isso tem a ver com um trabalho que eu já faço há mais de 13 anos, que começa por uma situação de passar homofobia no trabalho e aprender que, para que eu pudesse melhorar o mundo e melhorar o trabalho e as empresas a partir dessa situação, eu deveria fazer algo a respeito. E aí eu começo a estudar sobre diversidade e inclusão e começo a descobrir algumas coisas. E é um pouco dessas coisas que eu vou trazer aqui hoje. Quando a gente fala sobre diversidade, a primeira coisa que é interessante falar é que diversidade ela é relativa a partir da análise que a gente faz. O que quer dizer isso? Diversidade é numérico, é demográfico, é um fato. Por quê? Porque quando a gente fala de diversidade em relação a pessoas, a gente está falando que a gente vai analisar um grupo de pessoas, pode ser um grupo de alunos numa sala de aula, pode ser um grupo de pessoas dentro de uma empresa, pode ser um grupo na sociedade, uma sociedade específica. Então, sempre vai ser uma análise relativa a algo, né? Uma análise de pessoas relativa a algo. E aí, quando eu falo relativo, é o seguinte: para entender diversidade, a gente analisa um grupo e vai comparar ele com a demografia do lugar em que esse grupo está. Explicando melhor, digamos que a gente vai falar sobre a diversidade de uma empresa. Tá? Uma empresa de 500 pessoas, a gente vai entender se essa empresa é diversa ou não. E a gente vai fazer a primeira pergunta, que é: diversa em relação a quê? Mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência e assim por diante. E o que a gente vai fazer sempre é essa análise relativa à demografia de algum lugar, seja daquela cidade, daquele país, daquele continente, daquela cultura e etc. Então, é a mesma coisa que eu dizer que, por exemplo, a gente está falando de analisar uma empresa de 500 pessoas em relação a mulheres e perguntar: será que essa empresa é diversa ou não? E a gente sabe que no Brasil e no mundo, em média, as mulheres são 51% da população. Então, é uma das populações que menos muda num país, num mundo, né, independente se é numa cidade, país ou mundo, né, nessa organização. Então, quando a gente vai olhar uma empresa, a gente vai o exercício que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai olhar para dentro da empresa, olhar para essas pessoas, entender
comparado ao mundo de fora, né, ao lugar de fora, quantas mulheres tem e quantas mulheres tem fora. Se essa empresa tem 40% de mulheres, por exemplo, 200 mulheres e 300 homens, eu estou falando de 500 pessoas, quer dizer que essa empresa tem uma subrepresentação de mulheres. E aí a gente vai falar um pouco sobre representatividade, né? Então, se existem menos mulheres numa empresa que no lugar que ela está, naquela sociedade, na cidade, no país, no continente, quer dizer que a gente tem uma diversidade pequena de mulheres. Então é sempre assim que a gente faz. Diversidade é sempre uma análise demográfica de um grupo em relação a onde esse grupo se encontra, ou em relação a um outro grupo. A gente pode falar de outras coisas, por exemplo, de pessoas negras. O Brasil é um país que tem 54 a 56% de pessoas negras, falando em país, né? Em alguns estados tem mais pessoas negras, em alguns estados tem menos, mas se a gente for comparar o país, e numa certa empresa de 500 pessoas, só 100 pessoas são pessoas negras, a gente vai saber que essa empresa tem uma subrepresentatividade, uma menor representatividade de pessoas negras em relação àquele país. É mais ou menos assim que a gente entende diversidade. Então, isso vai responder uma coisa que normalmente as pessoas perguntam, que é o seguinte: por que a gente fala de algumas populações mais que outras? Não é todo mundo parte da diversidade? De fato, todo mundo é. Só que quando a gente olha para algumas populações, a gente começa a entender que tem algumas populações em específico que, por conta de passarem por preconceito, vulnerabilidade social, serem discriminadas, ou passarem por alguma situação no ambiente que elas vivem, elas vão ser parte de um grupo subrepresentado nas organizações. É basicamente dizer, ou no trabalho, ou em algum outro grupo, na escola, por exemplo, na universidade. Então, é basicamente dizer que, por conta do preconceito, a gente ainda tem menos pessoas negras dentro das organizações, das empresas, do que o número de pessoas negras, o percentual no Brasil. Então, o percentual de pessoas negras, normalmente no trabalho, vai ser bem menos, vai ser bem menor. Se a gente for pensar, eu vou trazer umas estatísticas aqui para a gente entender, mas, por exemplo, pessoas negras, que são 54% do país, normalmente por conta do racismo, da estrutura racial que a gente tem no país, que tem preconceito em relação a pessoas negras, e os números vão provar isso, e essa é a questão. Quando a gente perguntar, existe racismo ou não, o que a gente tem que olhar os números. O que faria uma população estar em bem menos quantidade em certo lugar, se não tiver um motivo de educação, se não tiver um motivo específico que não seja preconceito? Então vamos pensar, uma população de 56% de pessoas no Brasil, quando a gente olha para as empresas, só 6% das pessoas nas empresas são gerentes. Pessoas negras, ou seja, de 100% de gerentes da empresa, só 6% são pessoas negras. E eu falei que eram 56% do Brasil. É muito menos, é uma subrepresentatividade muito grande. Quando a gente pensa em mulheres negras, e aí a gente vai fazer um cruzamento, né, de mulheres que já têm uma representatividade menor e pessoas negras, é só 1,6% das gerências das empresas. Então pensa só, a gente não tem só a subrepresentatividade de uma população, muitas vezes, mas os cruzamentos da interseccionalidade, aí vai ter uma palavra bem importante para a diversidade, que é interseccionalidade, de alguns tipos de marcadores sociais, de alguns tipos de características, que vai fazer com que algumas pessoas tenham menos chance ainda de chegar nos lugares. Então, quando a gente pensa que existe preconceito a mulheres, de alguma forma, e preconceito a pessoas negras, mulheres negras vão ser pessoas que vão ter duplamente um preconceito na sociedade, e por isso que de 100% de gerências de empresas, só 1,6% são mulheres negras. E é assim que a gente começa a analisar diversidade e inclusão. Falando só de mulheres, por exemplo, a gente tem 51% de mulheres no Brasil, mas só 30% de executivos de empresas são mulheres, ou seja, 51 para 30%. A maior parte dos executivos de empresas são homens. Isso é porque os homens são melhores executivos? Não necessariamente. Inclusive, tem uma coisa, Jonathan, que é interessante, que é uma pesquisa que saiu há pouco tempo e que se está falando muito, porque a gente tende a comparar com a natureza muitas vezes, etc. E aí, historicamente, as empresas vão contratar menos as mulheres porque elas engravidam. Isso é um preconceito que existe e ainda existe bastante. Então, a empresa tende a não contratar mulheres porque elas engravidam, ou tendem a não contratar mulheres 50 a mais. E olha que interessante. No mundo, né, quando a gente fala de fauna, quando a gente fala de animais, só existem 4 tipos de animais, de espécies, que entram na menopausa. Só 4 tipos.
3 deles são baleias e um deles é a espécie humana, a mulher humana. E quando a gente olha por que as baleias entram na menopausa, olha que interessante. As baleias fêmeas, e eu estou trazendo um pouco de biologia porque é interessante a gente pensar nisso. As baleias fêmeas, elas entram na menopausa porque depois de muita experiência cuidando dos menores, né, das pequenas baleias, as baleias bebês, e de cuidando do bando, elas carregam tanta experiência que em algum momento a natureza diz assim, olha, a melhor pessoa para cuidar, a melhor pessoa não, o melhor ser para cuidar desse bando é essa baleia fêmea que precisa passar pela menopausa para não ter mais filhos e agora ser líder do bando. E historicamente a gente está provando que as mulheres que se tornam mães, elas têm uma tendência a ter mais skills, ter mais habilidade de liderança, de gestão de tempo, de gestão de várias coisas ao mesmo tempo, gestão de mudança, muito mais do que homens que já passaram de 50, 60 anos. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque a gente usa muito a biologia, muitas vezes, ainda para dizer e comparar ou criar algum tipo de preconceito, e aos poucos a biologia vai nos mostrando que, na verdade, aquele preconceito que a gente tinha em relação a algumas coisas nem cabe, e, na verdade, é o contrário. E a biologia vai nos mostrar que, na verdade, entendendo como as mulheres funcionam também, muitas delas se tornam mães e acabam acumulando soft skills que fazem delas melhores líderes, por exemplo. Então, já para trazer alguma coisa que faz com que a gente não consiga justificar ter 30% a menos de executivos mulheres em empresas em nada. Porque, na verdade, mulheres, inclusive mulheres 50 mais ou que já são mães, elas tendem a ser melhores executivos. Isso se prova em números, né, em produtividade nas empresas. E quando a gente olha para as mulheres também em relação a trabalho, existe uma estatística do IBGE que mostra que as mulheres trabalham 30 horas a mais por mês. Porque as mulheres têm a tendência a trabalhar em casa, mulheres que trabalham fora, tá? E ainda chegar em casa, normalmente quando tem um marido, né, num casal heterossexual, vamos ir para esse lugar bem padrão, e ainda trabalha em casa cuidando da casa. E cuidado com a casa também é trabalho. Então, quando se acumula o trabalho das mulheres, é 30 horas a mais por mês. E as mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens. Então, quando a gente olha para esse panorama, entendendo diversidade, entendendo esses atravessamentos, a gente vai entender que sim, existe preconceito em relação às mulheres, porque não faz sentido, as mulheres trabalham mais, têm mais soft skills em relação a várias coisas, não que sejam melhores que os homens, mas a gente entender que existe trabalho para cada pessoa de acordo com aquilo e como ela se desenvolve. Então, olhar para isso é super importante. A gente falou de pessoas negras, vou dar um exemplo, a população LGBT, ela ainda está em menos proporção em cargos de liderança, em grandes cargos, por conta principalmente de pessoas trans ou pessoas que têm uma marcação dessa diferença muito grande, né? Ou, por exemplo, homens mais afeminados, mulheres lésbicas muito masculinizadas por conta do preconceito. E as pessoas LGBTs, elas são pessoas que têm 4 vezes mais chance de entrar em depressão, ter depressão, ou pensar ou cometer suicídio, por exemplo. As crianças LGBTs, elas têm 70% mais chances de passar por bullying no colégio, na escola. Então, tem vários atravessamentos dessa população que faz com que muitos de nós, né, eu sou da população LGBT, não chegue nem na escola muitas vezes. A população trans, das pessoas trans, elas normalmente, 90% dos casos, ainda são mandadas para fora de casa, ainda sobrevivem na rua, muitas vezes com trabalho informal, e a média de expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a média de expectativa de homens brancos héteros no Brasil é de 75. Então, olha essa discrepância. E se essa mulher trans for uma mulher negra também, e aí a gente tem 3 atravessamentos, é de 24 anos a expectativa de vida. Então, quando a gente pensa nesses atravessamentos, a gente começa a entender diversidade. E por que a gente analisa mais alguns grupos do que outros grupos? E aí eu vou falar um último grupo, que é de pessoas com deficiência, que eu acho que é muito importante, é 9% da população. A gente vai falar em algum momento, de diversidade cognitiva, né? E a população de pessoas com deficiência, ela tem também esse marcador da cognição, e é uma população que está só 1% dessa população no mercado formal. Então, de 100% da população de pessoas com deficiência, só 1% está no mercado formal. Mesmo com muitas delas tendo capacidade de trabalhar em muitas áreas. Mas existe um preconceito ainda em relação a muitos tipos de deficiência. Aquela coisa de achar que a pessoa com deficiência, por exemplo, a pessoa cadeirante, ela não vai ter capacidade de fazer um trabalho, mesmo que seja no computador. Só porque a deficiência
traz um marcador de incapacidade muito grande e é preconceito em relação ao trabalho. E é estranho, né? E aí, eu vou trazer só mais um cruzamento para a gente sair da parte de diversidade, e eu acho que essa estatística é uma estatística que fala muito de preconceito, fala muito de como a diversidade acontece no Brasil. Olha só, existe um cruzamento entre capacitismo, que é o preconceito da pessoa com deficiência, e o machismo, que é o fato de o homem, principalmente o homem mais masculino, heterossexual, se achar no direito de tomar decisões em detrimento das outras pessoas, das mulheres, da família, etc. Como se ele tivesse o direito de decidir o que é melhor para ele em detrimento dos outros. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma estatística que é 6 em cada 10 casais heterossexuais que têm um filho que é uma criança com deficiência, 6 pais abandonam essa família. Então, 6 em cada 10 mães de pessoas com deficiência são mães solo. Olha que interessante e que triste. Então, de 10 situações onde a gente tem 10 mães de pessoas com deficiência, a criança com deficiência nasce, em 6 casos o pai abandona essa família. Então, a maior parte das pessoas com deficiência são filhos de mãe solo, filhos e filhas. E aí a gente vai entender que a organização da família e a estrutura da família também vai dizer se essa pessoa vai chegar na empresa ou não, vai chegar no trabalho ou não. Enfim, eu acho que falando isso, trazendo isso, a gente consegue entender que sim, todo mundo faz parte de diversidade, a gente vai ser diferente em relação à altura, cabelo, a forma de ser, a forma de pensar, tudo pode ser analisado em relação à diversidade, mas existem algumas populações que sofrem preconceito e não chegam nos lugares por conta só de quem elas são. E é aí que a gente começa a falar de diversidade de uma forma mais assertiva. Muito legal, Felipe. Eu pensei em muitas coisas ao longo dessa tua fala. Claro, né, tu trazendo a questão da diversidade. Na verdade, a gente é diverso no máximo do extremo da diversidade, na nossa subjetividade, né? É isso. Essa é a questão, né? É isso. Mas das coisas que tu falaste, eu achei muito interessante a questão, primeiro que eu li, né, em algum lugar, agora não vou lembrar exatamente aonde, que quando tu fala assim da importância ou da não representação da sociedade nas empresas, né, o quanto isso traz benefícios, na verdade, porque tu ter uma amostra da população, porque normalmente a empresa ela busca, né, clientes que são pessoas que estão lá fora, que são o mercado, né? Então, se tu tiver uma amostra mais fidedigna do mercado dentro de uma empresa, por exemplo, é a tal da multidisciplinaridade, as múltiplas visões, né? A brainstorms mais ricos, ideias mais inovadoras, né? Com diferentes visões. E, claro, eu acho que existe um conservadorismo nisso, né? A outra coisa que tu trouxeste que eu achei muito interessante foi a questão da sobreposição de preconceitos, né? Porque se tu for trazendo assim, colocando em camadas, né? A pessoa, daqui um pouco, dependendo de quem ela marca todas as caixinhas, né? Gabarita a prova, E não digamos é que ela assim. não chegue nos lugares, mas ela vai ter mais dificuldade por conta dessa estrutura social, né? Exato, e aí eu acho que tem uma sobreposição, que foi o que eu anotei aqui, também de contexto. Porque é Total. muito fácil a gente dizer, às vezes, mas não tem mais preconceito. Mas o governador é homossexual. Mas não sei o quê. Mas é como tu disseste, tipo, pessoas trans, talvez, num lugar onde chega menos conscientização, e não é querer ser preconceituoso, mas num ambiente talvez onde a questão sociocultural ali seja menos consciente disso, por mais que esteja mudando, né? E a própria questão da resiliência das mães, né? Muito interessante a história das baleias, com certeza, né? Todo mundo diz que um homem não conseguiria sentir a dor do parto, uma série de coisas, quanto a mulher consegue ser multitarefa, e os pais abandonando as pessoas com deficiência, né? O quanto as mulheres são resilientes, e talvez, assim como um racismo estrutural, a gente tem uma estrutura
histórica de trabalho baseada na força, que o homem é que trabalha e a mulher não, né? Então daria para a gente passar dias aqui Tem discutindo, né? muita coisa para falar desse assunto, com É certeza. muito interessante. Mas como é que daí entra dentro desse contexto a questão da equidade e da inclusão? Eu acho que seria interessante talvez a gente entender essas palavras, mas também saber diferenciá-las, né? Perfeito. Tipo, o que é a equidade, o que é a inclusão, qual é a relação entre elas? Perfeito, vamos lá. Quando eu falo que diversidade é olhar para o grupo que a gente está analisando e comparar com um grupo de fora, com a sociedade, inclusão é o que a gente faz a respeito das discrepâncias. E o que a gente faz para que as pessoas que passam por preconceito ou que não estão nos lugares, elas possam estar com dignidade e sensação de pertencimento. É basicamente eu entender que talvez na minha empresa, no lugar que eu estou, as pessoas com deficiência não cheguem, e aí eu pensar, bom, por que elas não chegam? Por que elas não estão? Existe algum tipo de preconceito? A gente não fala sobre isso, e é trabalhar nesse lugar, é fazer com que, de alguma forma, se fale sobre o assunto, que essa pessoa, quando ela chegar, porque não é sobre só trazer as pessoas. A Verna Myers, que é a liderança da diversidade e inclusão da Netflix, há muito tempo atrás, ela já não está mais na Netflix, ela falava que diversidade é convidar a pessoa para a festa, e inclusão é convidar para dançar. Né? De fato, fazer a pessoa estar ali e pertencer. A sensação de pertencimento, ela é a base da inclusão. Então, se eu tenho um lugar que eu, por ser quem eu sou, com os atravessamentos que eu tenho, eu não sinto que eu pertenço, eu vou falar um pouco depois de uma sensação que se chama sensação de não lugar, que é a base disso, eu não estou sendo incluído. Então não é só convidar, é de fato a pessoa se sentir parte do lugar, parte daquele grupo, ela sentir que ela vai dar as ideias dela e as ideias delas vão ser acolhidas por mais diferentes que sejam, e aí nasce inovação. Então não tem como ter inovação de fato muito diferente se eu não tenho inclusão, porque inclusão é a base para que a inovação aconteça a partir da diversidade. Eu posso ter o ambiente mais diverso possível, mas se ele for extremamente preconceituoso, a inovação que se gera da diversidade não vai acontecer. Então, inclusão é isso. Vamos pensar que é olhar para fora e daí se perguntar quem não está e por que não está e o que a gente faz a respeito disso para que a pessoa se sinta sinta que ela pertence, que ela faz parte, que ela pode dar a ideia dela, que ela vai botar foto, uma mulher, por exemplo, vai botar foto da esposa dela e não vai ser rechaçada por ser uma mulher lésbica, ou que a gente possa, mesmo uma pessoa com deficiência, chegar e ela não vai ser tida como, bom, eu acho que essa pessoa não tem capacidade só por ser uma pessoa com deficiência. Isso é inclusão. Então, a inclusão está mais no lugar do sentimento de pertencer. Equidade é o que a gente faz para garantir que as pessoas tenham as mesmas possibilidades. Então, equidade vai trazer aquela máxima. Tu vai lembrar, Jonathan, que a gente falava ao longo da história e eu fui criado assim de me dizerem, faça com as pessoas o que você gostaria que fizessem contigo, certo? Só que se eu fizer com uma pessoa cadeirante, tratar ela da mesma forma que eu gostaria de ser tratado, eu não vou construir uma rampa para ela poder subir e chegar na empresa. Eu vou ter uma escada e a escada vai dar conta da minha necessidade, mas a pessoa cadeirante não. Então, o que é equidade? É fazer as mudanças necessárias, muitas vezes físicas, estruturais, tecnológicas, tecnologia assistiva. O que eu faço para uma pessoa com baixa visão poder trabalhar? O que eu faço para que eu garanta que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens? Então, são as mudanças estruturais, são as mudanças de processo, são as mudanças que a gente vai precisar fazer, que talvez seja diferente para uma pessoa e outra pessoa não tenha o mesmo acesso, mas que vai garantir que elas tenham a mesma oportunidade. Então, é aquela coisa de tratar a pessoa de acordo com o que ela necessita ser tratada, para que ela possa estar no mesmo lugar. E, a partir disso, também sentir que pertence. E aí a inclusão. Essa é a diferença. Por isso que equidade não é igualdade. Vamos lá, com igualdade, eu dou a mesma ferramenta para a pessoa que talvez não tenha os dois braços. Com equidade, eu vou dar uma ferramenta para ela que ela possa fazer o trabalho que eu faria, mas sem precisar dos braços. Essa é a diferença. Equidade é garantir que ela possa fazer ou ter a mesma oportunidade.
E aí a gente vai entender que não é tratar todo mundo igual. É tratar de acordo com o que a pessoa precisa ser tratada para poder ter as mesmas oportunidades. É muito interessante tu dizer isso, porque eu fiquei pensando naqueles princípios de fraternidade, igualdade, agora até ao vivo, assim, né? Não tô lembrando. Porque talvez a igualdade não supra, né? A igualdade seja uma questão de pasteurizar, assim, de tratar todo mundo como igual, né? Ela Principalmente não... Desculpa, pode. num contexto de identidades interétnicas, né, relações interétnicas, relações multiculturais, realidades diferentes. Como assim igualdade, né? Como se isso fosse uma fórmula e que servisse para todo mundo, quando não serve, né? Perfeito. E nesse sentido, eu acho que caberia muito bem uma pergunta assim para tu nos contar, talvez, como é que está o cenário hoje, assim, dito isso, né? A coisa tem progredido, existem números, a coisa tem regredido com questões aí geopolíticas, macroeconômicas, cenários aí de incertezas quase absolutistas, né? O que tu teria a dizer assim a respeito disso? Vamos lá. É bastante complexa a resposta, porque eu acho que a gente conversou alguma coisa disso até na conversa anterior, que foi que eu trouxe que a evolução ela é pendular, né? Então ela vai fazer isso, ela vai para frente, a gente daqui a pouco vai para trás, mas e muitas vezes perde algumas coisas que a gente conquistou, mas não totalmente. Se eu for falar de números, eu acredito que sim, acredito não, os dados mostram que a gente aumentou a quantidade de pessoas dessas populações subrepresentadas nas organizações, então a gente está aumentando a representatividade de populações que sofrem preconceito, aumentou o número de mulheres nas organizações, aumentou o número de pessoas LGBTs, de pessoas negras, com certeza, não o suficiente, mas aumentou. Só que quando a gente faz uma análise dentro da empresa, e aí que é a parte estratégica é interessante de analisar, quando a gente fala de diversidade e inclusão de uma forma mais assertiva, é entender que não é só sobre trazer mais pessoas, mas também entender quem são as pessoas que estão sendo promovidas. Quem são as pessoas que estão indo para os lugares de liderança, que estão se tornando lideranças. E nesse lugar ainda existe uma discrepância, menor do que antes, mas ainda é onde a gente não está conseguindo dar conta. A gente traz as pessoas e muitas vezes não consegue nem reter. Eu acho ainda feio falar reter talentos, né? Reter pessoas. Como se fosse só, né, fazer com que elas fiquem, mas fazer com que elas permaneçam, com que elas queiram ficar dentro da organização. Tem muitas organizações que contratam muitas pessoas com deficiência, contratam muitas pessoas negras e outras populações, mas não têm a capacidade de desenvolver elas entendendo que talvez elas precisem de outras formas, é a equidade, de educação, ou de desenvolvimento, ou de trilha de aprendizado. Uma pessoa com deficiência, por exemplo, vai precisar de algumas questões em relação à educação, né? Como ela vai aprender, qual que é a deficiência dela? Será que isso interfere naquela trilha de aprendizado que está lá no portal da empresa, que todo mundo faz, é só ver os vídeos? Será que todo mundo consegue só ver os vídeos? Tem uma coisa assim, por exemplo, bem fácil de entender. Muitas empresas falam, você não precisa ter inglês para entrar aqui, mas tem muita coisa dentro da empresa que é só inglês. E aí quem tem a possibilidade ou não de ver aquilo, de se desenvolver, participar de uma reunião que é em inglês, quem é que vai ter a oportunidade de fazer isso? E aí quando a gente volta para esse lugar dos números, a minha resposta é, melhorou em algumas questões, a gente não chegou, está longe de chegar onde a gente deveria chegar, existe de 2024 para 2026 uma diminuição nos investimentos em relação à diversidade e inclusão. Ao mesmo tempo, existe uma demanda de fazer com que esse trabalho seja mais estratégico e mais maduro, que até então a gente trabalhou muito na superfície, e diversidade e inclusão é muito mais denso e muito mais profundo do que só contratar pessoas e trazer pessoas para dentro, ou trabalhar com mudança de processo, etc. Diversidade de forma estratégica é aquilo que tu falou no começo, que é conseguir trazer inovação a partir da diversidade e atender todos os tipos de públicos, porque eles estão representados dentro da organização. É a gente conseguir tratar da melhor forma qualquer pessoa que for atendida pela empresa, porque a gente não só se especializou na diversidade, mas tem
também essas pessoas para tratarem elas, uma pessoa trans que vai fazer da melhor forma, sei lá, uma pessoa negra que vai se identificar. Vou trazer um exemplo de uma questão aqui. Na medicina, existem muitas doenças ainda que não são estudadas de pessoas negras por conta de falta de médicos ou pessoas que cursam medicina ou que se formaram em medicina que sejam negras. E isso fala muito de uma coisa, que a gente dá prioridade para aquilo que a gente entende como realidade. Quando pessoas brancas se formam em medicina, elas normalmente, pela sua vivência e também pelas pessoas que elas atendem, elas vão estudar mais algum tipo de doença, vão naturalizar algumas coisas ou não, mas tem doenças cardíacas que atacam muito mais pessoas negras, tem tipos de câncer que atacam muito mais pessoas negras que nunca foram estudadas. A gente está se dando conta agora. Doenças de pele que nunca foram estudadas e que só existem em pessoas negras e que ainda não se trata. Por quê? Por causa da importância da representatividade. Ter as pessoas nos lugares não é simplesmente para tratar bem as pessoas, é porque ter as pessoas nos lugares vai fazer com que elas se importem com buscar alternativa e inovação para aquilo que atravessa elas. Porque o que não nos atravessa, muitas vezes, fica em segundo plano. Então, aí tem de novo, falando da importância da inclusão, da diversidade, de como a gente deveria estar entendendo diversidade. E se a gente entende diversidade assim, é como você falou, é bom para todo mundo. De fato, melhora a vida de todo mundo. E aí tem uma outra máxima. Se a gente melhora o mundo para pessoas com deficiência, se nós dermos sorte de nos tornarmos pessoas idosas e precisarmos depois de aparelhos para locomoção, ter menos motricidade fina, qualquer coisa de suporte, um mundo melhor para pessoas com deficiência é um mundo melhor para pessoas idosas, para pessoas de 60 a mais, porque ele está mais preparado para isso. Então, olha como, na verdade, sempre ajuda todo mundo, e é nesse lugar que a gente ainda não chegou. Então, evoluímos, a gente tem um movimento contrário porque não entende o que é diversidade e inclusão, por isso que é tão importante falar do beabá e dos conceitos. E a gente, quando fala do conceito, quem é que vai dizer que isso que a gente está falando não é importante? Quem é que vai dizer que não? Ninguém vai dizer. A grande questão é que as pessoas, de fato, não entendem e criaram bloqueios cognitivos que, quando a gente fala diversidade, elas vão achar que é uma coisa muito específica e vão conectar com outras coisas que, na verdade, muitas vezes são espantalhos ou criações da imaginação que não fazem sentido. Todo mundo ganha com inclusão. Essa é a questão mais importante aqui. Muito legal, Felipe. E na verdade, eu acho assim, até ao longo de experiências profissionais e tal, tem sempre aí o desafio, né? Porque para haver inclusão, né, tem que haver conscientização, né? Então, dentro das empresas mesmo, como é que, né, sem ainda dar tanto spoiler, porque a gente ainda tem mais 2 episódios e vão ter muita gente falando sobre isso, e prometem ser pessoas bem aí interessantes, mas como é que a gente faz que isso não vire papel de parede? Sabe? Tipo, que de fato, porque muito se pede, agora a gente é que nem, vamos fazer uma campanha de cultura, né? Ou vamos fazer uma campanha de diversidade, né? Mas não é só falar, né? E também a questão assim, de que argumentos, né? Foi o que a gente falou assim, tem a amostra da sociedade, tem a questão aí de reter talentos, tem uma questão que a gente também tem uma próxima série aí que está por vir, que é as novas gerações em foco, e que as novas gerações estão prestando mais atenção nisso. Mas o que tu teria, assim, a dizer a respeito dessa questão corporativa, assim, no sentido mais de estratégia para conscientizar quem vai receber essas pessoas e quem vai contratar e quem vai liderar, né? Enfim. Acho que a primeira questão é ir para aquele lugar que eu estava trazendo antes, que para não virar só papel de parede, precisa ter uma maturidade no assunto e no trabalho dentro da organização. Isso é o quê? É, de fato, a diferença, as diferentes formas de pensar, as experiências que as pessoas carregam. Porque, vamos lá, uma pessoa negra e uma pessoa branca, e aí, de novo, não é dizer que uma pessoa é melhor que a outra, não é isso. Elas vão sofrer vão ter experiências e sofrer questões diferentes na sociedade. E não é também questão de comparar dores. Mas quando a gente passa por experiências diferentes, a gente cria arcabouços, a gente cria repertórios diferentes. E são esses repertórios que podem gerar inovação na empresa. Então,
O que a gente está falando aqui é que, mesmo cognitivamente, pessoas que têm grandes diferenças e por conta dessas diferenças passam por preconceito, elas cognitivamente trazem repertórios diferentes que geram inovação. Entender isso e criar uma empresa inclusiva para todo mundo sentir que pertence, as suas ideias são ouvidas, é de fato não ser papel de parede, porque quando a gente consegue criar inovação a partir dos repertórios diferentes, a gente está tendo a diversidade nos processos, a gente está fazendo com que, no lugar de P&D, que a gente fala de pesquisa e desenvolvimento da empresa, é pensando num serviço novo, num produto novo. Né? Aquela coisa que antes se falava protetor de pele com base, mas base para que tipo de pele? E se aumenta uma quantidade, um nicho de mercado e de vendas exponencialmente. Vamos lá. O Brasil tem 56% de pessoas negras, então vender um protetor de pele, protetor de, solar de rosto com uma base que é para pessoas negras, aumenta as vendas e tem um nicho muito grande. Então é isso. Conseguir levar para esse lugar de levar para o produto, serviço e processo. Primeira coisa. A outra questão é a gente entender que e levar isso muito para quando a gente fala de diversidade e inclusão, acho que essa é uma forma também da gente terminando essa primeira conversa, que é diversidade e inclusão, ela tem eu diria que tem três pilares principais para justificar e que a gente tem que estar em mente sempre que traz o assunto. A urgência do assunto, você falou das gerações, né? Então existe uma urgência, mudança, o futuro do trabalho, inteligência artificial, tudo que está vindo e que está demandando da gente a capacidade de gestão de mudança e se adaptar, está na urgência. Resultados é outro pilar, então a gente falou disso. Aumenta também a produtividade das pessoas, porque se eu trabalho mais feliz, eu trabalho num lugar onde eu não tenho medo de passar por preconceito, eu não vou me preocupar com isso e vou dar meu 100% para o meu trabalho. Produtividade, resultados. E outro pilar é inovação. Então, os três pilares que precisa estar junto nessa conversa é urgência, resultados e inovação. Quando a gente fala de urgência, eu falei, né? Diferentes gerações, a gente já tem 6 gerações trabalhando juntas. A gente vai falar mais sobre isso nos episódios da questão geracional. A gente precisa ressignificar a questão da palavra talento. O que é talento? Até então, há algum tempo atrás, talento era uma específica forma de viver, de ser, de pessoas, e como essas pessoas elas interagem uma com as outras, mas muitas vezes, inclusive, a cor da pele. A gente olhava para a pessoa e dizia, essa pessoa tem talento e essa não. No Brasil, as leis anti-discriminação e contra o preconceito também estão sendo cada vez mais apertadas. Então, a empresa saber sobre isso, agora a NR1, né, que está vindo, que é uma questão jurídica, como dar conta disso. Então, tem questões jurídicas que são importantes a empresa saber e que com diversidade e inclusão faz mais sentido. A gente está vivendo crises globais o tempo todo, então, e quando a gente pensa nessas crises globais, as empresas e a sociedade ela tem falhado consecutivamente. Inclusão nos ajuda a projetar um mundo que talvez fale muito menos do que a gente tem falhado, e também para manter relevância e criar valor. E aí a gente já fala um pouco dos resultados. Diversidade e inclusão faz muito sentido. Quando a gente fala de resultados, eu falei, né, aumenta a produtividade, mas olha só, tem outras coisas. Tem uma pesquisa da McKinsey, que é uma empresa de consultoria e que faz muitas pesquisas sobre trabalho. Ela fala que diversidade de gênero nas lideranças dos times aumenta em até 48% mais a margem operacional da empresa. Olha que interessante. Porque eu estou falando de diversidade de gênero, estou falando que se a gente tem um número nivelado entre homens e mulheres liderando os times, número de liderança 50% de homens, 50% de mulheres, a gente vai ter empresas que vão conseguir aumentar até 48% a margem operacional, dinheiro, dentro da empresa, rodando, para conseguir fazer o negócio acontecer por conta da diversidade. Isso está provado pela McKinsey, por pesquisas científicas. Outros 3 dados interessantes. Quando a gente tem um ambiente de trabalho inclusivo, a satisfação do cliente ele aumenta cerca de 39% mais, a partir da pesquisa que foi feita pela Gallup Workplace Study. É também uma empresa que faz consultoria e que faz pesquisa. 39% de satisfação do cliente aumenta, rentabilidade 27%, se eu não me engano, produtividade, que eu falei, 22%. Então, a gente vai entender também que vai aumentar a atração de talentos, se eu aumento, faz com que uma empresa seja vista por fora, né, na sociedade. Uma empresa inclusiva para todo mundo, vão ter mais talentos que vão querer trabalhar nessa empresa. Atração, confiança da empresa. Eu confio mais numa empresa que é inclusiva. Eu confio na liderança que é inclusiva, porque ela vai, de fato, pensar no meu bem-estar
e não só no negócio, não só na produtividade, só no dinheiro. O que mais? Os custos legais diminuem porque, olha só, empresas que têm um lugar de pertencimento maior, trabalham mais com inclusão, também têm, em questão contrária, um número ou percentual de processos judiciais. As empresas processam muito menos as pessoas processam muito menos as empresas quando essas empresas são inclusivas. Porque tem muito menos questões de assédio, muito menos questões de preconceito, etc. Então, é dinheiro que a empresa ganha. No fim do dia, é diminuição de custos de uma maneira absurda. Só que se a empresa não vê de forma estratégica, olha para a diversidade só como, vamos trazer pessoas diferentes porque é importante, e não entende que diminui muito nos custos empresariais, ela não vai entender como fazer isso. Retenção, eu tinha falado, né, de talentos, o absenteísmo cai, então as pessoas faltam muito menos, elas ficam muito menos doentes, porque se psicologicamente, mentalmente, eu me sinto bem onde eu trabalho, eu vou querer faltar menos. Agora, se eu me sinto mal e não gosto de estar lá porque alguém tem preconceito em relação a quem eu sou, talvez eu nem queira ir. Talvez eu adoeça muito mais, porque a questão psicológica e mental, ela também reflete no físico. Então, tudo está conectado de alguma forma, a gente tem esse lugar de ter resultados. A última coisa que eu gostaria de trazer, que é a parte de inovação, é basicamente a gente entender que a gente cria inovação nessa curva que é basicamente quando a gente tem mais pessoas, se cria maior produtividade, a gente consegue conectar mais com os diferentes serviços e produtos, e a gente, de alguma forma, também tem a representatividade que precisa para criar processos, serviços e produtos que façam sentido para toda a população. Então, a gente está falando de resultados, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de inovação e está falando, basicamente, de resultados a longo prazo. Acho que essa é a questão que precisa estar marcada. Sensacional, sensacional, ó. Quem está aí deve estar no outro lado da tela, deve estar pensando, né? É uma coisa que é tão dinâmica, que é tão orgânica, que é impossível a gente parar de estar informado, de aprender, porque isso tem tudo a ver com a evolução da própria existência, não no sentido evolucionista, mas de como a coisa se desenrola, né? Acho que para a gente encerrar, Felipe, é só assim, aproveitando que tu está aí em São Paulo, né, acompanhando toda a questão do mês de junho aí, da questão do orgulho, e também assim a gente pensa, né, tem o dia lá da consciência negra, tem o dia, o dia ou o período lá da diversidade cultural e tal. Só nos conta um pouquinho assim, por que tu acha, para a gente encerrar, que isso é importante, que é relevante, né? E por que as pessoas devem olhar para isso como que às vezes dizem, mas isso é mais um ato de preconceito, né? E por que isso importa? E por que as empresas também devem apoiar, devem participar, iniciativa privada, o governo, né? O poder público? Perfeito. Acho que a primeira coisa é a gente pensar que, quando a gente fala do mês do orgulho, a gente está falando de uma população que tem uma marcação, um marcador muito específico, que é a vergonha. Isso já explica muito, né? É crescer, passar sua infância, adolescência e várias situações de vida onde a vergonha era um marcador quase diário. Quando se aprende que ser quem se é pode ser um motivo de vergonha, é um motivo para se esconder, é um motivo para ter medo do preconceito, ter medo da reação das pessoas. Muitas vezes eu falei, né, aumenta a possibilidade de pensar ou até cometer suicídio, depressão. A gente está falando de que ter um mês ou um dia para lembrar essa população de que aquilo que foi motivo de vergonha deveria ser orgulho porque faz parte da nossa diversidade de quem a gente é. Isso nos faz também, de alguma forma, carregar essa bagagem, experiências, repertório que nos tornam diferentes, nos tornam também parte da inovação. Muitas vezes precisa ser lembrado, porque a gente esquece. Isso acontece o tempo todo, né? A gente esquece porque vê o preconceito acontecer todos os dias. Então, é muito fácil explicar nesse sentido. Mês do orgulho, dia do orgulho, por quê? Porque a gente precisa ressignificar todos os dias aquilo que um dia foi motivo de vergonha. E lembrar disso, porque a sociedade nos ensina ainda, dependendo de onde a gente estiver,
a achar que é um motivo de vergonha, dependendo de com quem a gente falar, etc. Então, mês do orgulho é por isso. É uma população que é atravessada por essa questão e a gente cria esse nome por conta disso, né? E aí, quando a gente fala das empresas, delas estarem ou não estarem, ter diminuído, eu falei um pouco da questão pendular, né? Existe um movimento contrário que não entende, de fato, eu prefiro acreditar que não entende, em profundidade, a importância da diversidade, o resultado dela, a importância da inclusão, e de alguma forma tem, por questão de algumas narrativas, entendido que é algo que piora, ou que vai ser contra a família, ou vai ser contra várias outras questões. Na verdade, é o contrário, a partir de tudo que a gente está falando. E uma empresa que investe em diversidade vai ter a capacidade de mostrar para essa população que também tem muitas vezes condições de consome, que também é cliente, que também inclusive lidera. Se a gente for pensar em várias questões, como por exemplo a questão da cultura, música, em vários sentidos, a população LGBT de alguma forma ela sempre mostra muito do que é inovação, do caminho, do que as coisas vão acontecer. É uma população que é muito artística muitas vezes, ou não também, não necessariamente tem que estar nessa caixa, mas aprende a se conectar muitas vezes com a arte para conseguir se expressar. Isso é muito interessante. Então, as empresas que têm a capacidade de transformar isso em possibilidade de inovação, em possibilidade de caminho de produto, em caminho de serviço, em atração de talentos, entender que essa população também produz, também inova, também traz repertório, é uma empresa que, de fato, vai conseguir se manter relevante também no futuro, para essas gerações que estão aqui, as que estão vindo, e também para as mudanças que vão acontecendo, porque, para terminar, e falando de mês do orgulho, falando de inovação e fazendo uma amarração, empresas mais inclusivas e que são mais inclusivas para a diversidade, elas são empresas muito melhores preparadas para todas as mudanças que estão acontecendo e vão acontecer, porque elas se tornam empresas mais porosas. É como a gente ter vamos pensar num organismo vivo que tem uma porosidade para entender a troca de mudança, entender o que está acontecendo e conseguir se adequar a essas mudanças em tempo hábil a partir das pessoas. É muito diferente eu encomendar uma pesquisa para entender o mercado quando, no lugar de já ter esse mercado sendo representado dentro da empresa e criando os produtos a partir de dentro. É isso, é ser poroso o suficiente para conseguir estar pronto para tudo que está acontecendo, e diversidade dá essa capacidade para a empresa. Sensacional, Felipe. Bom, não temos nada mais do que dizer além de agradecer a tua presença. E aí a condução dessa série, né, que promete muito. Nos próximos 2 episódios a gente vai estar cheio de repertórios e convidados especiais, com o Felipe aí conduzindo, deixando para ele, então, conversar, perguntar, trazer os pontos de vista de pessoas aí que estão nessa área e que é tão importante para a gente pensar. Então, quem está aí do outro lado da tela, não deixe de acompanhar. Quem assistiu a gente, assista os outros episódios. De novo, estão no site, estão no YouTube. A gente agradece muito, de novo, a presença do Felipe e agradecemos também a presença aí de quem está nos acompanhando desde a série Trabalho e agora nessa nova série que está iniciando hoje, que é sobre diversidade. Então, gente, até mais. Um abração. Obrigado, pessoal. Até mais.